E aí, pessoal? Beleza. Mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar Graça Transformadora, Olha só. obra do Luciano Subirá. É a verdade. A ideia é te guiar pelos pontos-chave do livro, sabe? Fazer um raio-x. Isso é um raio-x. Para você terminar o episódio com a sensação de que, uau, absorvi a essência da mensagem do Subirá. É isso aí. Mas antes de começar, a gente já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, Importante. manda esse episódio para os amigos Compartilha. e deixa nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver. Com certeza. A gente adora as sugestões de vocês. E já que estamos falando de graça transformadora, acho que a gente pode começar. Boa. Falando um pouquinho sobre essa jornada fascinante que o Subirá nos propõe, que começa lá no Jardim do Éden, É verdade. antes da lei. Ele divide a história da humanidade em 3 períodos, né? Antes da lei, sob a lei e a era da graça. Me explica uma coisa, por que essa perspectiva histórica é tão importante para a gente entender a grandiosidade da graça? Olha, sem essa perspectiva, a gente perde uma peça fundamental do quebra-cabeça. Porque cada período é crucial para a gente ter essa visão completa da graça. Entendi. Por exemplo, o período de Adão a Moisés, antes da lei, ele é marcado por atos de graça divina. Ah. Deus perdoa a humanidade após a queda. Certo. Promete a vinda do Messias, né? Sim. E mesmo com a corrupção que leva ao dilúvio. Sei. A graça se manifesta na preservação de Noé e sua família, um recomeço para a humanidade. É como se Deus estivesse preparando o terreno, né? Plantando as sementes da graça que a gente vê florescerem plenamente com Jesus. Exatamente. E a lei, que entra em cena com Moisés, qual o papel dela nesse plano? A lei, ela tinha um propósito específico. Certo. Por mais importante que fosse, era temporário. Hum. Era como um espelho, sabe? Revelando a natureza do pecado e a incapacidade humana de vencê-lo. Então a lei não tinha o poder de nos limpar do pecado, apenas de mostrar que ele existia. Exato. É como quando você se olha no espelho e vê uma mancha na roupa. O espelho te mostra a mancha, mas não tira ela. Verdade. A lei, da mesma forma, ela apontava para a nossa necessidade de um Salvador, preparando o caminho para a chegada de Jesus e a Era da Graça. É aí que a história dá uma virada incrível, né? É. Jesus inaugura a Era da Graça, cumprindo as profecias, as figuras que estavam presentes na lei. E o Subirá, ele usa exemplos poderosos para ilustrar isso. Quais, por exemplo? A história da serpente de bronze no deserto, por exemplo, Ah, sim. que prefigura Cristo crucificado. Lembro dessa história. O povo estava morrendo por causa das picadas de serpentes, né? Isso, serpentes venenosas. E Deus instruiu Moisés a erguer uma serpente de bronze. Exato. E quem olhasse para ela seria curado. Qual a conexão com Jesus? Aquela serpente, ela era uma sombra, uma prefiguração de Cristo. Assim como olhar para a serpente trazia cura física, olhar para Cristo com fé traz a cura espiritual, a vida eterna. Nossa, que interessante. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. E o Cordeiro Pascal, sacrificado durante a Páscoa, também entra nessa, né? Sem dúvida. Ele simboliza o sacrifício perfeito de Jesus, É. o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei, em sua essência profética, apontava para Cristo o cumprimento de todas as suas promessas. É. E é nesse ponto que o livro nos apresenta a doutrina da justificação pela fé, um dos pilares da fé cristã. Justificação pela fé. Quer dizer que somos considerados justos diante de Deus, não pelas nossas ações, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Isso! É como se alguém pagasse a nossa dívida, Exato! mesmo sem a gente merecer. É como se estivéssemos diante de um juiz, acusados de um crime. Mas, num ato de misericórdia, alguém se apresenta e paga a nossa fiança, nos livrando da condenação. Entendi. Essa justiça que recebemos de Deus é um presente imerecido, uma dádiva. Que analogia poderosa. Mas me diz uma coisa, essa ideia de justificação pela fé me leva a pensar. Se somos salvos pela graça, independente das nossas obras, Sim, isso significa que podemos viver como quisermos? A obediência aos mandamentos de Deus perde o sentido. essa é uma questão que muitos se fazem. Sim. E o Subirá aborda isso com muita clareza. Legal. A justificação pela fé não é o fim da linha, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Certo. E essa nova vida, impulsionada pela gratidão, pela graça recebida, se expressa naturalmente em obediência a Deus. Não por medo de punição, mas por amor e gratidão. Então a obediência não é uma moeda de troca pela salvação, Não, mas uma resposta natural a um coração transformado pela graça. perfeitamente. Bem, É como a alegria de um filho em agradar ao pai. É.
A graça nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver em obediência a Deus. Não por obrigação, mas por um genuíno desejo de seguir seus caminhos. Faz todo sentido. A graça nos liberta para amar e obedecer a Deus livremente. Sim. E essa liberdade, como ela se manifesta na nossa vida prática? A graça se manifesta de diversas formas. Ela nos fortalece nas fraquezas, nos ajuda a resistir às tentações, nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. É como um suprimento inesgotável, sabe? De misericórdia e poder. Sempre disponível para quem busca a Deus com sinceridade. É como se tivéssemos um acesso VIP ao Rei. Isso. Não para sermos julgados, mas para recebermos misericórdia e ajuda sempre que precisarmos. Exatamente. Mas essa graça tão maravilhosa pode ser distorcida, né? Sim, infelizmente. O Subirá nos alerta sobre dois extremos perigosos: o legalismo e o libertinismo. Certo. O legalismo nos aprisiona a um sistema rígido de regras. Como se a nossa salvação dependesse do nosso desempenho. Sim. É como trocar a liberdade da graça por um fardo pesado de obrigações. E o libertinismo? O libertinismo usa a graça como desculpa para pecar, ignorando as consequências do pecado e a importância da santificação. É como se a liberdade em Cristo significasse a liberdade para viver em desobediência a Deus. Então, para vivermos a graça em sua plenitude, precisamos encontrar um equilíbrio, né? Uma compreensão que abrace tanto o perdão quanto a transformação. Sim. Nos levando a uma vida santa e agradável a Deus. Exatamente. E é essa jornada de descoberta da graça e seus reflexos em nossas vidas que o Subirá nos convida a trilhar em graça transformadora. É isso aí. É uma jornada incrível. E aí? Prontas para continuar nossa imersão em graça transformadora? Por lá. No bloco anterior, a gente explorou como a graça se manifesta ao longo da história, né? É verdade. Culminando na chegada de Jesus e a inauguração da Era da Graça. Isso. Agora, vamos mergulhar fundo e descobrir como essa graça transformadora impacta a nossa vida. Boa. Começando pela questão da santificação. Perfeito. A gente viu que a justificação pela fé nos coloca em posição de justos diante de Deus. Mas e depois? O que acontece? A gente fica parado no tempo. De jeito nenhum. Aí que entra a santificação. É como uma jornada de transformação pela qual Deus nos conduz, nos moldando à imagem de Cristo. E como funciona essa jornada? É tipo um passe de mágica. De repente viramos santinhos. Que nada. O Subirá descreve a santificação em 3 etapas. A primeira, a santificação inicial. Ela acontece no momento da conversão. Certo. Como se a gente passasse por uma porta que nos leva a um novo caminho. Entendi. E esse caminho seria a segunda etapa. Isso. A santificação progressiva. É isso aí. É aí que a gente vai, dia após dia, se tornando mais parecidos com Jesus. Exatamente. Uma caminhada diária com seus altos e baixos, onde a gente vai aprendendo, errando, acertando e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E o ponto final dessa jornada é a santificação final, a glorificação. Quando estaremos completamente livres do pecado e sermos totalmente transformados à imagem de Cristo. Nossa, que jornada incrível. Mas, pensando bem, essa busca pela santidade pode gerar algumas dúvidas, né? Tem gente que acaba caindo no legalismo, achando que precisa seguir um monte de regras para agradar a Deus. É verdade! O Subirá nos alerta sobre essa armadilha. O legalismo nos afasta da graça, nos colocando debaixo de um jugo pesado de obrigações. A gente começa a achar que a salvação depende do nosso desempenho. Certo. Esquecendo que ela é um presente merecido de Deus. Aí como a gente escapa dessa cilada? Lembrando sempre que a graça nos liberta. Verdade. A obediência a Deus não é um meio para alcançar a salvação, mas uma resposta natural a um coração transformado pela graça. É como um filho que obedece ao pai por amor e gratidão. Entendi? E não por medo de punição. E essa obediência é motivada pelo amor, como ela se manifesta na nossa vida. Se manifesta em cada escolha que a gente faz, né? Em cada atitude que a gente toma, em cada palavra que a gente pronuncia. É um reflexo natural de um coração que foi tocado pela graça e deseja viver em sintonia com a vontade de Deus. Falando em viver em sintonia com Deus, me lembrei de outro ponto importante que o Subirá aborda no livro. A graça não se limita à nossa salvação individual, né? Ela tem um impacto muito maior que se estende a todas as áreas da nossa vida. Exatamente. A graça de Deus é como um rio que transborda, irrigando, transformando tudo ao seu redor. Ela impacta nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas decisões, nossa maneira de enxergar o mundo. E principalmente nossa forma de lidar com as dificuldades. É como se a graça fosse uma lente que nos permite enxergar a vida com mais esperança, Isso. mais amor e compaixão.
E por falar em dificuldades, como a graça nos ajuda a enfrentar os desafios que a vida inevitavelmente nos apresenta. A graça nos sustenta nos momentos de dor, nos dá força para superar as perdas, nos consola nas aflições, nos enche de esperança quando tudo parece perdido. É como um abraço acolhedor nos momentos de tempestade, Sei. um refúgio seguro nos momentos de angústia. E como a gente acessa essa graça nos momentos difíceis? Através da oração, da leitura da palavra de Deus, da comunhão com outros cristãos e da confiança no amor e na fidelidade de Deus. A graça está sempre disponível. É. Basta a gente abrir o nosso coração e se achegar a Deus com sinceridade. Entendi. É como se a graça fosse um bálsamo que cura as feridas da alma, Isso! nos fortalecendo e nos impulsionando a seguir em frente, mesmo quando a estrada é difícil. Mas e quando a gente erra? Quando a gente cai em pecado, a graça ainda nos alcança. Com certeza. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer, quando a gente se arrepende sinceramente, confessa nossos erros a Deus. Ele nos perdoa, nos purifica, nos restaurando para um novo começo. Ufa, que alívio! Saber que a graça de Deus está sempre disponível, nos perdoando, nos renovando. Isso nos dá uma paz e uma segurança incríveis. Mas, pensando bem, a gente costuma associar a graça ao perdão dos nossos pecados, né? Sim, Mas, pelo que você falou, ela vai muito além disso. sem dúvida. A graça nos capacita a viver uma vida abundante em todas as áreas. Ela nos impulsiona a servir ao próximo, a amar incondicionalmente, a perdoar aqueles que nos feriram, Certo. a buscar a justiça, a espalhar o amor de Cristo por onde a gente passa. Então a graça não é apenas sobre receber, mas também sobre dar. Isso! Sobre transbordar o amor de Deus que a gente recebe. Exatamente. A graça nos transforma em canais de bênção, nos capacitando a sermos instrumentos de paz, de cura e de esperança no mundo. Que lindo! E como a gente pode, na prática, manifestar essa graça transformadora na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Cuidando dos pobres, visitando os doentes, confortando os que choram, acolhendo os excluídos, defendendo os oprimidos, lutando por justiça social, perdoando aqueles que nos feriram, amando nossos inimigos. E, acima de tudo, compartilhando o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Nossa, que desafio! Mas também que privilégio, né? Poder ser um canal da graça de Deus no mundo. Com certeza. É uma missão que nos enche de propósito e de alegria, nos impulsionando a viver uma vida que realmente faça a diferença. E para te ouvir falar mais sobre essa vida abundante que a graça nos proporciona, te convido a voltar para o último bloco do nosso mergulho profundo em graça transformadora. Combinado. De volta para a reta final do nosso mergulho em graça transformadora. Nos últimos blocos a gente viu como a graça molda a história, né? Impacta a nossa caminhada. E agora a pergunta é: como viver essa graça transformadora na prática? Como deixar ela transbordar, sabe? Alcançar o mundo ao nosso redor. É isso aí. A gente já viu que a graça nos liberta do legalismo, impulsiona a santificação, nos sustenta nas dificuldades e nos capacita a viver uma vida abundante. Mas como colocar tudo isso em prática no dia a dia? O Subirá usa uma analogia que eu achei fantástica. Ele compara a graça a um diamante com múltiplas faces. Interessante. Cada face representando uma área da nossa vida que é impactada e transformada pela graça. Que legal. E quais são essas faces, essas áreas que a graça transforma? A primeira face que me vem à mente é o perdão. É verdade? A gente já falou sobre isso, né? Mas é sempre bom reforçar. A graça nos liberta da culpa, da condenação do pecado. Mas vai além disso. Ela nos capacita a perdoar os outros. Sim. A quebrar as correntes do ressentimento, da amargura. Perdoar às vezes é um desafio tanto, né? Mas Mas você tem razão quando a gente experimenta o perdão de Deus. é, Fica mais fácil estender essa graça aos outros, por mais difícil que seja. com certeza. É como se a gente olhasse para a pessoa que nos feriu através das lentes da graça de Deus, enxergando a fragilidade dela, a necessidade de perdão. E essa atitude, ela transforma não só a vida da pessoa perdoada, mas também a nossa. Libertador, né? E que outras faces desse diamante da graça a gente pode destacar? A face do amor ao próximo. A graça nos capacita a amar de forma genuína, a olhar para as pessoas com compaixão, estender a mão para quem precisa. E esse amor ao próximo não se limita a ações grandiosas, né? Não. Ele se manifesta nos pequenos gestos do dia a dia. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, a disposição em ajudar, a paciência com o próximo. Exatamente. E essa face do amor ao próximo, ela se conecta diretamente com a face da justiça. A graça nos impulsiona a buscar um mundo mais justo.
a lutar contra a opressão, defender os direitos dos menos favorecidos. Sim. Sermos a voz dos que não têm voz. A graça nos tira da zona de conforto, né? Nos convida a agir, a sermos agentes de transformação no mundo, a levar luz e esperança para onde há trevas e desespero. Sem dúvida. E tem ainda a face da generosidade. A graça nos ensina a usar os nossos recursos, né? Sim. Sejam eles materiais ou não, para abençoar o próximo, a compartilhar com alegria o que a gente tem, sem esperar nada em troca. E essa generosidade se expressa de diversas formas, né? Na doação de bens materiais, doação do nosso tempo, na disposição em servir, na partilha dos nossos talentos, dons. É isso aí. E por último, mas não menos importante, a fé da adoração. Verdade. A graça nos leva a reconhecer a grandeza de Deus e a expressar nossa gratidão e amor a Ele, através da adoração sincera. Uma adoração que vai muito além dos cânticos e dos rituais, né? Sim. Uma adoração que se manifesta em cada área da nossa vida, em cada decisão, em cada atitude. Exatamente. A graça nos transforma em verdadeiros adoradores, É. que vivem para a glória de Deus e buscam agradá-lo em tudo que fazem. Que jornada incrível a gente percorreu hoje. Mas me diz uma coisa, depois desse mergulho profundo em graça transformadora, o que fica de lição para os nossos ouvintes? Qual a mensagem que você deixa para quem nos acompanhou até aqui? A graça de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Ela está disponível para todos que a buscam com sinceridade. Que a gente não se esqueça disso. É verdade. E que permita que essa graça nos molde, nos liberte e nos capacite a viver uma vida plena e abundante em Cristo. E que essa vida abundante transborde, né? Alcançando o mundo ao nosso redor, impactando a vida de todos que cruzarem o nosso caminho. Que a gente possa ser, como diz o Subirá, verdadeiros reflexos da graça transformadora de Deus. E antes de encerrarmos, aquele recadinho especial. Curtam o nosso episódio, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse mergulho com os amigos. E, claro, deixem aqui nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados aqui no Fé em Letras. Até a próxima. E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês.